você quer participar do banquete de Jesus, tome também parte do seu cálice de sofrimento. Ingrid e Daiane, duas irmãs que têm sido usadas para levar a palavra de Deus através da música, passaram por provações dolorosas na família, mas receberam o cuidado do Senhor. E aí ele olhou para mim e disse: desde 2001 eu faço exame em você e dá negativo. Simplesmente você não tem mais lúpus. Para a glória de Deus. Conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor através de sua palavra. Se desprenda de todo orgulho e aceite o que Deus tem para a sua vida nesse dia. Eu preciso da sua companhia, porque o programa Caminho da Vida já começou. Participe dos nossos cultos. Domingo às 8h30, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto evangelístico. Terça-feira, culto da família. Quinta-feira, culto da bênção. Participe das nossas programações em nossas congregações todos os domingos, quartas e sextas-feiras. Igreja Assembleia de Deus, Rio Verde, Goiás. Rua Costa Gomes, 1480, Centro. Eu quero agradecer a todas as pessoas que têm entrado em contato com a nossa produção através do WhatsApp. Fale conosco você também pelo telefone 8115 3335. Agora quero mandar um abraço todo especial para o meu primo Fábio Júnior, ali da cidade de Caldas Novas. Primo, que Deus continue abençoando a sua vida. AD Studio, qualidade e excelência em gravação de CD no estado de Goiás. Equipamentos de última geração, plataforma Mac, Pro Tools HD e toda a linha de equipamentos de última geração em gravação de CD. E ainda contamos com os melhores músicos para todo estilo de gravação. Grave o CD dos seus sonhos no melhor estúdio de Goiás. AD Studio, melhor para quem canta, excelente para quem ouve. facebook.com/AD Studio RV. Curta e confira. Eu sou a Ingrid da dupla, Ingrid e Daiane, e minha mãe era desviada dos caminhos do Senhor, conhecia a palavra de Deus, tinha o temor de Deus, mas por algumas coisas que aconteceram na igreja acabou se distanciando. E muito nova se engravidou. Quando eu nasci, fiquei muito enferma, contraí uma bactéria que na época estava tendo isso no hospital, e fiquei internada por 2 meses. E o médico chegou para minha mãe, que tinha apenas 15 anos, e disse para ela: Eliane, sua filha não tem chance de vida. E minha mãe, como conhecedora já da palavra de Deus, no momento entristeceu o coração, mas foi buscar ao Senhor. E ela entrando em uma igreja nesse dia, Deus tomou do servo dele que estava ministrando a palavra, e sem conhecer ela, que vinha do Paraná, estava lá em São Paulo nova, ninguém conhecia, chegou até ela e disse: filha, hoje o homem disse que aquela que está na UTI vai morrer, mas o Senhor me manda dizer que ela não vai morrer, porque grande é a obra que eu tenho na vida dela e desta que está no seu ventre, que ainda é uma semente. Foi quando o Senhor naquele momento revelou que minha mãe estava grávida da Daiane. Né, Daiane? Isso mesmo. E aí começa então um grande milagre na nossa vida, acerca dessa cura na vida da Ingrid desde o início. A minha mãe saindo daquela igreja, colocando propósito no coração dela. E ela disse: Senhor, se o Senhor realmente falou isso, eu vou chegar no hospital e minha filha vai estar viva e se mexendo. Se ela se mexer, eu vou tirar ela de lá. Foi quando minha mãe decidiu, tirou a Ingrid de todos os aparelhos que ela estava ali, naquela UTI, tirou ela e levou para casa, assinou vários termos de responsabilidade, porque pela situação que a Ingrid estava, ela não sobreviveria, como o médico disse, mas assumiu a responsabilidade daquilo que Deus havia dito, e aí foi embora para casa. E ali Deus honrou aquela promessa. Então, curando a Ingrid, logo eu nasci, nós somos 11 meses de diferença, nós duas. Quando ela tinha 2 meses, né, a minha mãe engravidou de mim, eu sou a Daiane. E
o Senhor completou aquela cura e minha mãe mais uma vez se distanciou da presença de Deus novamente, ao passar do tempo. E naquela situação afastada de Deus, o adversário entrou de uma maneira muito terrível na minha casa, na minha família, acerca do casamento dos meus pais, destruindo o relacionamento da nossa família, destruindo o casamento, o amor que meu pai e minha mãe tinham entre eles. E o inimigo destruiu de uma maneira terrível, havendo ali traição da parte do meu pai, e ali gerando ódio, gerando rancor, gerando depressão. Eu tinha depressão com 6 anos de idade, não falava, a Ingrid, e ali vários problemas na nossa família. Quando minha mãe se decidiu que iria se separar do meu pai, ela descobriu que estava grávida novamente, do nosso irmão, que se chama Jonathan, hoje ele tem 20 anos. E ali no nascimento do Jonathan, ele veio para casa bem e passou muito mal dentro da nossa casa, logo quando chegou do hospital. E passando muito mal, minha mãe levou ao hospital, fizeram vários tipos de exame, nada se constou. E o médico entregou nas mãos da minha mãe e disse, olha, de medicina essa criança não tem nada. Minha mãe foi embora para casa e decidiu levar para um pastor orar. Levou para esse pastor orar. E quando o pastor orava pelo meu irmão, ele na mesma hora ficou são. E Deus usou a boca daquele pastor e disse, mulher, Deus te trouxe aqui através dessa criança para te dizer que você fez um voto com ele há muito tempo atrás e não cumpriu esse voto. E passe quanto tempo passar, o Senhor vai tocar naquilo que você mais ama para provar que ele é Deus. E com ele não se brinca. A minha mãe na hora sentiu temor naquele momento, mas aquilo fugiu da cabeça dela, o ódio, o rancor e tudo que ela havia passado foi maior do que aquele sentimento que Deus havia colocado naquele momento. Ela então mais uma vez, Ingrid, se afastou, ficou ali distante de Deus e o inimigo trabalhando na nossa casa. Foi, e a promessa de Deus, ela veio desde o momento em que minha mãe fez um voto com o Senhor, que foi quando pela primeira vez ela já me entregou para Jesus. Exato. E ela, por motivos maiores, como disse a Daiane, o sofrimento, a traição, a depressão, são tudo influências do inimigo mesmo, para que você se esqueça do propósito de Deus. E minha mãe tomou posse de todos aqueles sentimentos. E a partir daquele momento ela se esqueceu de tudo que Deus havia prometido, porque nesse período Deus enviava pessoas no caminho dela dizendo que era para ela voltar, que grande obra que Deus tinha na vida dela, na nossa família, também na minha vida com a Daiane, e ela não deu ouvidos. E aí quando nós eu completei 9 anos, a Daiane 8, foi uma agência de moda na nossa cidade, Botucatu, interior de São Paulo, à procura de novos talentos. E a minha irmã chamava atenção já, mas já o propósito de Deus, né? Não era nada assim, todo mundo olhava e falava que bonitinho as duas, como elas são espertinhas e tal. E minha mãe se aproveitando disso, o inimigo também sabendo da obra de Deus. Porque sempre, na verdade, quando Deus tem obra na vida de alguém, o inimigo sempre interfere, né? De suas maneiras, de seus pratos e enviando portas que aparentemente, pratos, situações que aparentemente são agradáveis, são boas, mas na verdade tudo para impedir o próprio trabalhar de Deus. De engano, né? Servem de engano. E aí nós entramos então no mundo da moda, eu e a Daiane, com 8 e 9 anos de idade. E passamos por vários testes, eu me lembro que eram muitas moças muito bonitas. E eu e a Daiane, com apenas 8 e 9 anos de idade, fomos as únicas, e mais uma menina de 8 anos, que passaram em todos os testes. Resumindo, faltando uma semana para irmos para a capital já fazer comerciais, com o contrato tudo certinho, eu voltando da escola, passei muito mal mesmo. Cheguei na cozinha, fui almoçar, fiquei cega, comecei a gritar desesperada, desmaiei, minha mãe me levou para o hospital, imediatamente me levaram para UTI. Foi tudo muito rápido. Muito rápido, e quando ela se deparou com a porta da UTI, ali o próprio Deus falou com ela, que a partir daquele momento seria um tratado de Deus e ela, e ninguém mais entenderia, né? Pensa, meu pai era incrédulo, não acreditava em Deus, só pensava, ele achava assim, o tal do machista, né? Eu posso, eu consigo, eu faço, não preciso de Deus, Deus não existe, e muito durão. Então, para ele entender tudo o que estava acontecendo, era fora da realidade, né? Então, a partir daquele momento, foi um tratado de Deus e a minha mãe. E na UTI eu fiquei por 7 dias, no Hospital da Misericórdia, e a cada dia que se passava eles constatavam algo. Eu tive um tumor na cabeça, um edema cerebral, os rins aglomerados,
e eu já não comia mais. Eles colocavam a sonda, mas meu estômago rejeitava, eles colocavam pelo nariz e eu soltava pela boca, então não deu certo. Eu cheguei a pesar 19 quilos com 9 anos de idade. E a cada dia isso ia acontecendo e eles não descobriam o que estava causando tudo aquilo, né? Tinha toda uma equipe, eu estava fazendo vários exames e só apareciam as coisas e não achavam a causa de tudo aquilo. E nesse tempo, Deus falando com a minha mãe para que ela renovasse o voto com o Senhor, né? Porque uma vez feito um voto, é um voto com o próprio Deus. Então nós não podemos nos esquecer disso. Nosso Deus, ele é fiel para cumprir suas promessas. Então a partir do momento que você faz um voto com o Senhor, você tem que levar a sério, porque Deus leva a sério por amor a nós. E a minha mãe se esqueceu de tudo isso, Deus falando, mas o sentimento dentro dela que era maior, da raiva, da ira, ela não conseguia liberar o perdão e aceitar que ela tinha que servir a Jesus. E aí, quando foi no 7º dia, uma irmã, Maria dos Santos, é viva, um vaso de Deus, conseguiu entrar na UTI e orar por mim. E Deus mostrou a ela que, pela dureza do coração da minha mãe, o Senhor me recolheria naquela noite. E assim foi. Ela nem contou para minha mãe, contou para minha tia. E pela madrugada eu tive uma parada. Os médicos simplesmente olhavam porque não sabiam o que fazer. Meu batimento cardíaco subia para 180, caía para 40. E eu me lembro dessa cena dos médicos dizendo que meu coração não ia aguentar. Mas nosso Deus é lindo e tem os seus propósitos, né? E os médicos em volta, limitados, sem saber o que fazer, eu passando muito mal. Minha mãe naquele momento foi se retirando do quarto da UTI. Quando ela sentiu que uma mão jogou ela para dentro novamente e disse para ela, não sai, porque o que eu vou fazer é você que tem que ver. Exatamente, Deus tocou naquilo que atraria, né, para perto de Deus. Na verdade, Deus permite situações para nos trazer perto dele. E nesse momento que ela passou por tudo isso, foi o momento que minha mãe renovou o voto com Deus naquele banheiro. No momento que a Ingrid teve essa parada e ela veio falecer naquele leito, e a minha mãe se jogou no banheiro daquela UTI e começou a clamar pela misericórdia de Deus. Durante a madrugada toda ela passou ali. No outro dia pela manhã, a Ingrid ela acordou e tudo estava normal, tudo estava bem. E pediram no dia seguinte que ela fosse até Bauru fazer outros tipos de exame, uma ressonância magnética, para ver o que tinha acontecido, porque eles não entendiam, a Ingrid tinha falecido e de repente tinha voltado novamente. E foram para Bauru, fizeram os exames. E na hora que estavam fazendo os exames ali na Ingrid, ligavam para Botucatu dizendo, olha, vocês têm certeza que é a paciente Ingrid Oliveira Pedroso que está aqui? E eles diziam, sim, temos. E o pessoal de Bauru dizia, é porque todos os exames antigos que constatam o coágulo no cérebro, a trombose da veia da nuca, os rins aglomerados e todos os problemas que ela tinha, já não tinham mais naquela ressonância magnética. Ou seja, no momento em que minha mãe renovou o voto com Deus, o Senhor restituiu a saúde dela, devolveu a saúde dela. Logo após foi constatado a doença lúpus sistêmico, não é, Ingrid? Isso, doutor Oswaldo Melo da Rocha, que é reumatologista em Botucatu, muito conceituado, temos muito respeito por ele. Ele diagnosticou então que eu tinha lúpus sistêmico. E depois desse, que já foi um grande milagre, eu fiquei 2 dias no hospital, voltei para minha casa, todos nós já impactados com o que Deus havia feito. O médico nos chamou no consultório, me disse que eu tinha lúpus, explicou o que era a doença e tal, que a doença não tinha cura, mas no momento em que eu entrei no consultório, ele já olhou para minha mãe e disse, Eliane, eu não acredito em milagre, mas eu quero que você saiba que sua filha é um milagre. Porque nem ele sabia explicar o que havia acontecido comigo. E aí ele disse que tinha diagnosticado a doença, disse que não há cura para lúpus. Lúpus ele tem um controle, mas a cura não existe. E que ele seria o meu médico, eu seria paciente dele para o resto da minha vida. Foi quando minha mãe olhou para ele e disse, eu creio em um Deus que faz milagre por completo. Isso foi no ano de 2000, passou-se 4 anos, que nesses 4 anos, Jesus entrou na minha casa, restituiu o casamento dos meus pais, que tinha ódio um pelo outro, o Senhor renovou o amor, né? Meu pai e minha mãe não eram casados, viviam junto apenas, e no momento que eles voltaram para Jesus, eles se casaram, o Senhor restituiu, eu posso dizer que Ele restituiu a minha casa e a minha família. E nesse período, nós já louvando ao Senhor, eu e a Daiane, foi no ano de 2004, que o Dr. Oswaldo me chama no consultório, para a glória do nome do Senhor Jesus, e ele estava até meio confuso,
Para um milagre completo. Para ser um milagre concreto na nossa vida, ele me vira a tela do computador e olhou para mim, para minha mãe e falou assim: olha, dona Eliane, eu não consigo explicar o que eu vou te dizer aqui agora. O lúpus, ele tem controle, né? Nós conseguimos controlar o lúpus. Ele pode voltar a atacar a qualquer momento e nós perdemos o paciente. Mas na sua filha, em você, Ingrid, o lúpus morreu. Graças a Deus. Ele disse para mim, desde 2001, eu faço exames em você, porque eu fazia exames a cada 3 meses. E eu não entendia porque tudo que ele disse que eu não faria, eu fiz, né? Eu não tive problema respiratório, eu não tive problema de crescimento e desenvolvimento, eu não tive problemas nenhum, né? Que seria de acordo com uma pessoa diagnosticada com lúpus. E aí ele olhou para mim e disse, desde 2001, eu faço exame em você e dá negativo. Simplesmente, você não tem mais lúpus, para a glória de Deus. Então foi um milagre que Deus fez, não só na minha vida, no meu físico, mas na minha casa, na minha família, restituindo o casamento dos meus pais. A partir do momento que nós nos entregamos, Deus, ele faz o milagre por completo. Então eu posso dizer hoje que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Com certeza. Eu digo para você que nos assiste, precisa de um milagre da parte de Deus, independente do que seja, o Senhor, ele é poderoso para fazer um milagre na tua vida. Assim como ele fez na nossa vida, na nossa casa, independente de situação, se for uma cura, se for uma restituição para a sua casa, eu profetizo em nome de Jesus, o mesmo Deus que operou na nossa vida é o Deus poderoso para te alcançar nesse momento, aí onde você está. Clame por Ele, clame por este Deus que é poderoso para fazer aquilo que nós não podemos fazer. E com certeza a sua vida nunca mais será a mesma. Há uma saída para você, com certeza. Deus faz assim, faz você vencer no mesmo lugar onde um dia você foi derrotado. Faz você crescer, faz você subir onde um dia você foi rebaixado. Ele faz assim só para te provar que o fracasso ainda não é o fim. Deus faz assim, Ele faz você receber aplauso da mesma plateia que te vaiou. Ele faz você estender a mão para aquele que jamais te ajudou. Quando a esperança já está perdida e a gente pensa que é o fim, oh não, 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 Ele chega e faz assim. Vale a pena confiar em Deus, porque Ele sabe o que está fazendo. Mesmo que os caminhos dele pareçam confusos aos nossos olhos, acredite que existe um propósito para todas as coisas que Ele faz. A vontade de Deus está acima do nosso entendimento limitado. E para conhecermos mais ao Senhor, vamos ouvir agora a ministração da poderosa palavra com o pastor Wellington Rocha. A Bíblia diz que o nosso Deus é o Senhor de tudo, inclusive Senhor dos exércitos. Bom é não pecar, mas se pecou, não deixe a porta dos céus para que o homem pudesse chegar a ele. Jacó sonhou que na terra tinha... Mateus capítulo 13, a partir do versículo 3. E falando-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Todos nós temos áreas em nossas vidas que facilmente entregamos ao Senhor. Porém, há áreas que retemos para nós, gerando
preocupação e angústia, demonstrando que temos um coração endurecido em determinadas situações. Para analisar esta dureza do coração, usaremos 4 tipos de pessoas que foram ilustradas na parábola do semeador, registrada pelo evangelista Mateus no capítulo 13, do versículo 3 até o 23. Primeiro, as pessoas à beira do caminho. No fundo, são aquelas que a Bíblia aponta o tempo todo. São as de coração endurecido, coração que sabe da palavra, mas não a pratica. O limite de Deus é quando nós nos endurecemos e não acreditamos na palavra dele, ou seja, nessa situação, Deus fica impedido de atuar diretamente e através de sua bendita palavra. Estas pessoas não conhecem a beleza e o caráter de Deus para com suas vidas. O pior é que tais pessoas não dão oportunidade para que Deus se revele a elas. Tais pessoas permanecem resistentes ao Evangelho, não querendo nem ao menos conhecê-lo. Se você está nessa situação, mude sua atitude, dê oportunidade ao Evangelho. Se ele está sendo bom para centenas de milhões de pessoas, é improvável que não seja bom para você. Se você já aceitou o Evangelho e conhece algum resistente, ore por ele e se esforce para ajudá-lo. Deus certamente agirá, pois seu grande interesse é que todos venham ao conhecimento da verdade e sejam abençoados. Em segundo lugar, as pessoas superficiais. Uma expressão característica dessas pessoas é a palavra logo, porque elas até tentam realizar o que a palavra de Deus pede, mas diante das dificuldades não terminam nada. Além de não deixarem que a palavra crie raízes em seus corações. São pessoas que têm uma disposição superficial, são muito estimuladas pelas coisas do mundo. Devido aos interesses pessoais, tomam iniciativa facilmente, mas são fracas no quesito perseverança. Sofrem com a falta de conclusão do que o Senhor tem para elas, além de terem tristeza, depressão, falta de fé e falta de disposição. Saiba que Deus, Ele usa um tempo para realizar a sua vontade em cada um de nós. Por isso, temos de dar tempo ao tempo, para que no tempo certo as coisas se concretizem e experimentemos todas as bênçãos do Evangelho. Tenhamos paciência, perseveremos. O melhor de Deus está por vir na minha e em sua vida. Em terceiro lugar, as pessoas secularizadas. Recebem a palavra de Deus, mas não têm foco, não têm prioridade em sua vida. Por isso, tudo na sua vida vem em primeiro antes da palavra do Senhor. O principal problema delas é estabelecer prioridades e viver conforme as prioridades estabelecidas. Algumas priorizam a palavra de Deus em seus discursos, mas na prática, Deus está sempre em último lugar. As ofertas do mundo, a fascinação pela riqueza e os prazeres passam a sufocar diretamente a palavra de Deus. São as pessoas mais tristes deste mundo, porque conhecem a Deus, mas não têm liberdade. Ficam com dor na consciência, porque menosprezam as riquezas espirituais. Arrependem-se e ficam se martirizando. Você não precisa sofrer assim. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e as coisas que você necessita para viver bem e com dignidade. Deus, que é poderoso e dono de tudo, providenciará no tempo certo e na medida exata da sua necessidade. O Evangelho da salvação é também o Evangelho da providência.
Creia nisso. Em quarto lugar, as pessoas que semeiam. Os semeadores são aqueles que conhecem a semente e acreditam em seu potencial. Como semeadores, temos que ajudar as pessoas a lavrar e arar o coração, rasgando e abrindo seu interior, para que Deus possa transformar, para que a palavra crie raízes duradouras. Os agricultores hoje investem no solo para que ele tenha condições de receber a semente. Não basta uma boa semente, é preciso ter um solo adequado. Na vida espiritual, existem dois meios eficazes para influenciarmos o solo: oração e testemunho de vida cristã. Esses dois elementos vão impactar o solo e prepará-lo para receber a gloriosa semente do Evangelho do Reino de Deus. Todos precisamos do Evangelho. Nós que já recebemos, temos o dever de compartilhar dele com todos à nossa volta. Mesmo sabendo que há resistência, temos que continuar semeando. Temos que acreditar também na restauração do solo. As pessoas podem ser restauradas e podem se tornar férteis, produzindo em suas vidas as riquezas do Evangelho. Sem o Evangelho, as pessoas sofrem, sem saber por quê. O semeador sabe, Deus sabe e quer restaurar a todos e fazer com que encontrem a felicidade que precisam e que desejam. Que o Deus Todo-Poderoso continue a abençoar a todos os que receberam e estão vivendo a bênção do Evangelho. Os que receberam e estão resistentes ou são desistentes ou não priorizam, saibam que oramos por vocês e queremos ajudá-los a se libertarem e serem abençoados com as riquezas do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero orar com você agora. Eterno Deus, maravilhoso Pai, eu quero te agradecer por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui nesta emissora, levando a Tua palavra, essa palavra que transforma, esta palavra que revigora, esta palavra que dá vida ao Pai. Em nome de Jesus, eu quero te pedir uma bênção toda especial para este homem, para essa mulher que ora comigo agora, Deus. Meu Deus, resolve os seus problemas. Entra com providência, ó Pai. Abençoa esta família. Em nome de Jesus, ó Pai, traz saúde, traz a comunhão, traz a alegria para estas vidas, ó Pai. Assim eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. AD Studio, qualidade e excelência em gravação de CD no estado de Goiás. Equipamentos de última geração, plataforma Mac, Pro Tools HD e toda a linha de equipamentos de última geração em gravação de CD. E ainda contamos com os melhores músicos para todo estilo de gravação. Grave o CD dos seus sonhos no melhor estúdio de Goiás. AD Studio, melhor para quem canta, excelente para quem ouve. facebook.com/AD Studio RV. Curta e confira. Lamentavelmente, o nosso programa vai ficando por aqui, mas volta na semana que vem, se Deus quiser. Muito obrigada pela sua companhia, o melhor de Cristo na sua vida. Um forte abraço e até a próxima. Que sua família seja abençoada em nome de Jesus.